Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento à solução do livro-texto Métodos da Física Teórica, volume 1, do professor José Maria Filardo Bassalo. Essa questão é o problema do capítulo tratando sobre equações diferenciais, é o capítulo 1, seção 1, questão 2, item 4. Então, antes de nós iniciarmos a sua solução, vamos ler o enunciado do problema. Então, na página 20, esse problema diz o seguinte, determine a corrente I de T no circuito RL com as seguintes condições, a resistência igual a 1 ohm, a indutância igual a 100 henries e a voltagem igual a 1 volt para um tempo aí, esse valor é no intervalo de tempo de 0 a 100 segundos. E a tensão, ela se anula para T maior que 100 segundos. A condição inicial é dada, que a corrente calculada em T igual a 0 é nula. Então, nós temos que encontrar a corrente em função do tempo, nesse circuito RL. Então, está aqui eu desenho o circuito RL, com uma resistência e uma indutância, tem uma chave e uma tensão externa, tá? Bem, esse tipo de circuito, no circuito RL, ele, para quem não sabe, ele é um filtro eletrônico passivo, passa baixa, mais simples, que nós conhecemos, E por que ele é mais simples? Porque o indutor ele se comporta como um circuito aberto, para altas frequências, tá? Então ele é um tipo de filtro bastante interessante, um filtro eletrônico passivo. Então, nós vamos resolver esse problema, tá? Primeiramente, você sabe aqui da lei das malhas, da primeira lei de Kirchhoff, que a tensão externa, aqui se for uma bateria, por exemplo, ela é igual à tensão, do resistor mais a tensão do indutor, tá? Bem, para você simular o que ele quer no problema, você vai ter que usar a função de Heaviside, que é a função θ. A função de Heaviside ela é bastante interessante porque ela consegue simular o abrir e fechar de um circuito, Ela consegue simular você ligar e desligar uma chave. Então, é exatamente o que o problema pede, tá? Então, se você quiser simular a abertura e fechamento de um circuito, ligar e desligar ele, a melhor função matemática que irá descrever esse tipo de comportamento é a função de Heaviside. Então, nós sabemos aqui que a função de Heaviside, você pode simular ela como sendo uma tensão 1, que eu vou chamar de T1, Então, ela é uma função que tem esse comportamento, uma espécie de função degrau, Então, para T menor que 0, ela é nula, e para T menor que 0 é nula, maior que 0, ela vale 1, ou porque eu estou chamando do próprio V0 aqui. Então, V1 de T é V0, a função de Heaviside, Então, a função de Heaviside ela é nula para T menor que 0, aqui olhando o argumento, tá? E para T maior que 0 ela vale 1. E em T igual a 0 há uma descontinuidade da função, tá? Ela dá um salto, tá? Bem, então essa aqui é a primeira tensão. O gráfico está em vermelho desse resultado, desse gráfico. Já a tensão 2, isso aqui vai simular o ligar de uma chave, tá? E o desligar de uma chave você pode simular, exatamente com esse comportamento da função de Heaviside. Então, para um T igual a A, então a função de Heaviside ela é nula para T menor que A e para T maior que A, nesse caso aqui, a função de Heaviside vale 1. Como tem um menos V0 aqui, o degrau está para baixo, tá? Então, se você somar V1 e V2, você vai ter o comportamento exatamente de ligar e desligar essa chave aqui nesse circuito RL, tá? Então, o resultado final basta você somar o gráfico de cima com o gráfico de baixo. Quando você faz essa soma, você vai ter exatamente o que o problema pede, o que ele dá as informações, Para T menor que 0, a tensão é nula. Entre 0 e 100, o nosso A é igual a 100, entre 0 e A, você tem uma tensão V0, que ele diz que é 1 volt no problema, tá? E para T maior que A, a função de Heaviside é nula, Então, a soma dessas duas funções de Heaviside aqui, V1
e V2, né, as tensões 1 e 2, dá uma tensão total aplicando a lei das malhas, né, de Kirchhoff, né, a primeira lei de Kirchhoff, você obtém essa função V de T com esse comportamento da função de Heaviside. Então, tá aqui, você já conseguiu montar matematicamente falando o problema. Agora você vai para a sua solução resolver a equação diferencial, tá? Pois bem, então você usa a primeira lei de Kirchhoff, né? A tensão do resistor é RI, né? Obedece aqui a lei de Ohm. E o VL é a indutância vezes derivada da corrente no tempo, né? Que é a resistência e aqui é a corrente, né? E aí você vai fazer a soma, né? Aplicar a lei de Kirchhoff, isso igual vai ser V externo. E o V externo vai ser exatamente essa função toda aqui, que vai simular o abrir e fechar de uma chave nesse circuito. Então tá aqui a equação diferencial, você vai somar aqui mais esse termo, tá? Você tem essa expressão e aí você divide tudo por L, que é a indutância, tá? Quando você faz a divisão, você vai ter aqui uma constante, né? Que tem dimensão de inverso de tempo, tá? Eu vou chamar de o tal de L, né? Um tempo característico do L, né? Que, no caso do indutor, né? Vezes I, DI, DT e esse termo aqui, tá? Então é uma equação diferencial de primeira ordem, coeficiente constante, não linear, não homogênea, tá? Você pode resolvê-la, por exemplo, aplicando a transformada de Laplace, né? Ou transformada de Fourier, outras técnicas, né? Mas aqui nesse capítulo, né? No capítulo do livro do Bassalo, né? Do professor Bassalo, ele não, nesse capítulo ele não trata sobre transformadas, e sim outras técnicas de soluções de equações diferenciais. Então, uma das técnicas que nós iremos utilizar para resolver esse problema é a técnica de fator integrante, tá? Então, a corrente é uma função do tempo, tal de L, ele é o inverso disso aqui, né? L sobre a indutância sobre a resistência. E aí vamos resolver essa equação diferencial utilizando o fator integrante. Bem, e aí você vai ter que, lembra que a equação para fator integrante, uma equação diferencial, né, ordinária, para um fator integrante tem esse formato, né, essa função Q de t é exatamente 1 sobre tal e R de t é todo esse termo, né, é a combinação de duas funções de Heaviside. Bem, então com essas ao comparar as equações, você tem as funções Q de t e R de t, e você pode substituir na equação geral de fator integrante. A equação do fator integrante fica I de t, o inverso de U de t, C, que é uma constante que eu vou determinar através das condições iniciais, né, que é o I calculado em t igual a zero, que eu vou chamar de I0. Né? Então é uma equação diferencial de primeira ordem, então só basta ter uma condição inicial. Você determina o valor dessa constante, integral de R de t, U de t. Quem é U de t? U de t é a exponencial da integral de Q de t, que é esse termo, tá? E o R de t você vai substituir toda essa expressão dentro dessa integral, tá? Então, para início de conversa, vamos calcular U de t, né? Então, uma integral bastante simples, né? Você vai integrar Q de t dt, isso aqui é constante em relação ao tempo, sai, integrado uma integral indefinida, são integrais indefinidas aqui, vai dar o próprio tempo, tá? E aí, claro, essa integral é menos uma constante, mas essa constante já está sendo levada em consideração aqui. Então, ao substituir esse resultado de U aqui e dentro do integrando, você substitui o R e resolve e encontra a solução de I de t, tá? Então, você arma o problema, tem esse termo, tá? E essa integral eu vou quebrá-la, né, em duas partes, né? Quando você é distributivo, você vai ter um termo aqui que eu vou chamar de I1, tá? A integral I1 menos o exponencial vezes esse termo V0L vai dar o termo integral 2. A subtração de ambas, né, vai dar a integral I, a integral total, que é toda essa integral, tá? Então a minha solução de t fica com essa forma. Vou resolver o I1, né? O I1 é essa primeira integral aqui, V0L, θ, Heaviside de t, exponencial de t sobre tal de L dt. Então vou fazer aqui essa integral, aplicar aí a técnica de variáveis separáveis. Integração por partes, né? Então você chama de U de t θ, né? O du dt, lembra que a derivada de U em relação ao tempo da função de Heaviside é a distribuição de Dirac, né? A delta de Dirac, delta de t. A dv aqui é esse termo,
tá? O V vai ser só integrar esse termo aqui, encontra esse resultado. Então essa integral é o produto UV menos VDU, tá? Então tá aqui a solução já dessa integral, né? Quando você faz isso, né, lembra que o tal de L, né, o tal de L aqui, né, que nós tínhamos anteriormente, né, o tal de L, ele é L sobre R. Então você vai substituir aqui, ó, e aqui vai simplificar, porque tem um L no denominador e no numerador, a divisão vai dar 1, tá? E aí o que acontece, né? Aqui fica uma integral indefinida da exponencial vezes a delta. Então muito cuidado ao resolver esse tipo de integral, né? Porque nós sabemos que a delta tem uma propriedade de filtragem. Então quando a integral é definida, né? Uma integral definida de menos a mais infinito, né? A delta filtra, né? Faz a propriedade de filtragem e o resultado vai dar essa filtragem vezes 1. Tudo bem. Mas quando a integral é indefinida, vai brotar daqui, além da propriedade de filtragem, vai brotar daqui uma função de Heaviside, tá? Então, muito cuidado na hora de resolver esse tipo de integral aqui, com uma integral indefinida, com o integrando com uma função delta de Dirac, né? Se a integral for definida, porém não for de menos a mais infinito, for do intervalo de tipo de menos b até mais b, né? Aqui vai brotar também, né? Além da propriedade de filtragem, uma combinação de funções de Heaviside, né? Mais 1. Né? Então vai dar 3 termos vezes, né, a filtragem da delta. Então muito cuidado na hora de resolver esse tipo de integral, né? Então essa integral vai dar o quê? Então você aplica a propriedade de filtragem, né, em t igual a 0. Então substitui t igual a 0 na função, que é exponencial, né? Vai dar 0 sobre esse termo tal de L. Essa divisão, né, vai dar 0, exponencial de 0 vai dar 1. E aí fica uma integral de delta de t dt. Né? Aplica a filtragem normal, né? Lembrando que a função delta, né? Como é que você sabe que vai brotar uma função delta daqui, né? Então você aplicou a propriedade de filtragem, já tirou a função, né? No caso exponencial, do integrando, porque você já eliminou a parte temporal, o t, né? E aí essa integral, lembra que a função delta é a derivada da função de Heaviside no tempo. Você cancela aqui dt, fica uma integral de dθ, que é o próprio θ, que é a própria função de Heaviside. Então, muito cuidado na hora de resolver esse problema, né? Esse é o alerta que eu dou na hora de continuar essa solução. E aí você, aqui vai botar uma θ de t, uma θ de t, fatora, aqui dá 1, fica a integral I1 com esse formato. Já a integral I2, né, vai ser essa daqui, né? E você vai fazer exatamente o que foi proposto na integral 1, né? Na hora de resolver com a delta aqui numa integral indefinida, você aplica a propriedade de filtragem, né, da delta na função, e como é uma θ de t menos a, né, a filtragem vai operar, né? Você vai aplicar integração por partes e tal. Então aqui vai pipocar, aqui vai brotar, né, uma exponencial de a, né? Então você substitui em t igual a A sobre tal de L, tá? E vai brotar também uma função de Heaviside, porque a delta, né, vai ser vai ficar uma delta de t menos a aqui. Então vai ficar derivada da função de Heaviside de t menos a sobre dt. Então a integral disso vai dar uma função de Heaviside de t menos a. Fatora vai dar esse termo aqui, tá? Então uma integral I2, agora você vai juntar, né, subtrair os dois resultados para substituir nessa solução final aqui de I de t. Quando você faz isso, faz a distributiva, você encontra essa solução, aplica a condição inicial de que a corrente em t igual a 0 é I0. Então você substitui aqui t igual a 0 aqui, 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 aqui e aqui. E esse camarada é igual a I0. Quando você faz isso, você encontra uma constante C que tem essa forma. I0 mais V0, θ de menos A, 1 menos a exponencial de A sobre tal de L. E aí com esse resultado de C, você substitui aqui e encontra a solução geral da tua corrente em função do tempo. Então a solução final, né, total de dt é essa daqui, ó. Tá? Todos esses termos. Tá? Aqui está o I0, né? O I0 aparece aqui, exatamente aqui nesse termo. E o resto são constantes, né, que você vai ajustar de acordo com o seu problema.
Então, com esse resultado, né, você acabou de encontrar a solução genérica, que é o que ele pede no livro-texto do professor Bassalo, né, o Método de Física Teórica, volume 1. Tá? Então, aqui você vai fazer o ajuste, né? Então, se você quiser calcular, além disso, né, outras quantidades interessantes para esse resultado, né? Então, a gente sabe, por exemplo, qual é a tensão de um resistor, né? Ele obedece à lei de Ohm, né? Então, V de R de T, R vezes I. Então, basta pegar a resistência e multiplicar com essa corrente total aqui. Quando você multiplica com R, vai dar um R aqui, vai cancelar esse R, cancela esse, né? E aí você vai ter como é que a tensão, né, do resistor se comporta como uma função do tempo, né? Lembra que o resistor ele se comporta, né, por exemplo, a potência dissipada obedece ao efeito Joule, então uma série de variáveis você pode determinar a partir daí, né? Já a tensão do indutor obedece aqui a lei de Faraday, né? A indutância vezes a derivada da corrente no tempo, tá? Então você vai ter que derivar a corrente no tempo. Quando você deriva a corrente no tempo, aparece funções de Heaviside, derivada da função de Heaviside dá funções delta de Dirac. Então dá delta de T aqui vai dar delta de T menos A, né? Você vai aplicar a derivada do produto de funções, deriva a primeira, conserva a segunda, mais conserva a primeira, deriva a segunda. Você vai fazer esse cálculo aí que vai dar um certo trabalho, tá? Então com isso eu vou plotar alguns gráficos interessantes aqui desses resultados, né? Então, você sabe que a corrente, aqui é o gráfico da corrente em função do tempo. Então, veja, quando qual é a situação inicial que você tinha, né? Então, inicialmente, você tinha aqui um circuito do tipo RL, né, com uma tensão externa e uma chave. E aí, antes de você ligar a chave, a tensão externa era nula. No momento que você liga a chave, né, há um pico, há um salto. E ao ligar a chave aqui, a tensão é constante, permanece constante, né, no teu circuito. Depois você desliga a chave. Quando você desliga, a tensão cai abruptamente e tende a zero novamente. Então esse é o comportamento de ligar e desligar uma chave do circuito RL, obedecendo a combinação de duas funções de Heaviside. Nessa situação, né, lembra que você liga em T igual a zero e desliga em T igual a A o teu circuito. Então aqui de 0 a A, né, ligar e desligar para um T igual a 0 e A, né, no teu circuito. Então, quando você liga o teu circuito, qual é o comportamento do teu gráfico, da tua corrente, quando o I0 é igual a 0, que é o que ele dá no problema, né? Esse valor de I0 é nulo, né? Então, o gráfico começa aqui, ele tem um comportamento aqui assintótico, né? Ele cresce inicialmente, depois ele vai tender a uma assíntota, né? E vai se estabilizar, né? Então ele se estabiliza exatamente obedecendo a lei de Ohm, né? Então, por um tempo muito grande, né, um tempo assintótico, um comportamento assintótico, né, esse gráfico vai tender a um valor, né, obedecendo a lei de Ohm, que a lei de Ohm diz que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, né? Um valor constante aí. Tudo bem. E aí quando ele estabiliza no valor, né, quando você desliga a chave, esse comportamento do gráfico em vermelho, para I de 0 igual a 0, tá? Ele vai cair abruptamente. Ele não cai diretamente a A, ele cai com um comportamento exponencial, né? E aí, assintoticamente, ele vai a 0 aqui por um tempo muito longo. Então, o gráfico dessa função aqui, I de t, para I de 0 igual a 0, esse camarada é nulo, né? O gráfico está em vermelho aqui, ó, linha sólida, tá? Então vai ser essa área aqui abaixo da curva verde e a área em vermelho, tá? Para um outro valor de I0, por exemplo, I0 igual a meio ou I0 igual a 0,3, etc., o valor é um pouco acima, ele não parte da origem, mas o comportamento é o mesmo, é o gráfico pontilhado. Então, ele tem um comportamento assintótico para T muito grande, né? Para um T muito grande, ele vai tender a uma assíntota, essa assíntota, né? Aqui vai se aproximando de um certo valor, né? Você pode calcular esse valor aqui. Então, se você calcular o limite dessa corrente aqui, ó, I de t, quando t tende a infinito, esse resultado vai tender a V0 sobre R, ou seja, V0, né? O I é V0 sobre R, ou seja, obedece, satisfaz a lei de Ohm, tá? Perfeito? Bem, o que eu posso falar sobre isso, né, um dado bastante interessante aqui, lembra que o tal de L, né, é o tempo característico, né, o tal de L é L sobre R.
Então, o circuito ele demora tanto mais a entrar no limite assintótico quanto maior for a indutância. Então, quanto maior for a indutância, né, lembra que o tal de L é L sobre R. Então, quanto maior o tempo característico, maior a indutância do teu circuito. Então, isso deixa claro para a gente que quanto maior o L, né, maior o tempo característico. E isso é devido ao efeito de inércia, né, da lei da indução de Faraday, né, que diz que ela se opõe à variação do fluxo, né, quando passa, né, uma corrente sobre esse tipo de circuito. Tá? Um outro resultado bastante interessante, né, é se você pega agora, calcula a derivada da corrente no tempo. Quando você calcula a derivada da corrente no tempo, né, você no fundo vai estar calculando uma parte da indutância, da tensão do teu indutor. Né? Então, basta multiplicar depois por L vezes essa derivada da corrente no tempo. Então, o mesmo comportamento do gráfico no intervalo de 0 a infinito, né, está descrito aqui no gráfico abaixo. Então, a derivada da corrente no tempo, né, em função do tempo aqui. Ó. Então, inicialmente aqui há uma queda abrupta aqui, né, com um comportamento exponencial aqui da variação da corrente no tempo, né? Isso aqui quando liga a chave, tá certo? Ele já começa com esse valor, vai a zero, né? Assintoticamente aqui para um valor t igual a A, tá? Em t igual a A você desliga a chave. Quando você a desliga, há um pico, há uma variação, uma descontinuidade da função, né? E aí o valor que ele começou aqui, um I0, né? Um I0 barra, né? Aqui a derivada da corrente no tempo para um t igual a zero, né? Um valor inicial, uma amplitude de corrente inicialmente, é o mesmo simetricamente nesse pico, né? Invertido aqui no ponto de descontinuidade da função, devido à função delta de Dirac. Tá? E aí ele vai a zero novamente assintoticamente para t igual a infinito. Tá? Veja que esse resultado que eu encontrei foi genérico. Tá? Então o que você vai fazer agora finalmente? Né? Lembra que o tal de L é L sobre R. O A que ele me deu no problema equivale a 100 segundos. Né? O I0 é igual a zero. A resistência é 1 ohm. A indutância é 100 henries. Né? E a voltagem é 1 volt. Então tá tudo no SI, você vai pegar esses valores e substituir um tal de L em toda a tua corrente aqui I de T. E aí você vai encontrar a solução do teu problema, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!